todos os que estão aí conosco, as telinhas já aí abertas, e aqueles que não gostam muito não se sentem muito à vontade de abrir tela, mas que estão aí presentes, ouvindo, participando, e os nossos visitantes, que porventura também estejam conosco, sejam muito bem-vindos a esse momento de adoração, de culto ao nosso eterno Deus, que todos se sintam bem à vontade para adorar o Senhor junto com a Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, que há quase um ano, né, já faz o seu culto online. E quem sabe, né, depois que tudo retornar ao normal, a gente até continue, né, transmitindo o culto online, né? Algumas igrejas já faziam isso, né? A gente, por exemplo, às vezes assistia aqui em casa o culto da PIB de Jacarepaguá, né? Da qual meu irmão é membro. Então, a gente, às vezes, assistia alguns cultos, né? Chegava da igreja e ainda pegava o culto lá da PIB de Jacarepaguá. Mas que Deus possa nos abençoar neste momento, então, irmãos, e vamos iniciar orando, então, ao nosso Deus, e a gente, então, daí prossegue. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor, ó Pai, a cada dia dispensado às nossas vidas, ó Pai. Neste momento, nós estamos aqui para adorar o Teu excelso nome, ao qual somente é devida adoração, ó Pai, e já lhe suplicamos, Senhor Deus, que o Senhor aceite a nossa adoração, que as nossas vidas estejam totalmente dedicadas ao Senhor, que este momento aqui seja mais um momento de expressão de adoração, mas que a cada dia a nossa vida seja uma adoração ao Senhor. Te agradecemos pelas famílias aqui representadas, pelos nossos visitantes, por todos aqueles que estão presentes aqui neste momento, em atitude de adoração. Te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Subiu muito tempo? Hã? A próxima é essa já? Vai. Então, o tema, irmãos, do nosso ano, né, é compartilhe esperança. E temos uma leitura bíblica aí, né, que diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 12, 12. Vou ler de novo para que você possa também ler comigo, né? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. E sempre, né, compartilhando essa esperança, né, esse amor de Deus presente em todas essas ideias que o texto nos mostra aí. Ok, irmãos? Então, o tema anual é Compartilhe Esperança. O nosso tema do quadrimestre, né, ou seja, dos primeiros 4 meses, é o recomeço. Até na nossa EBD, né, a gente está tratando aí no trimestre também essa ideia do recomeçar, né? E para o mês de novembro, a temática é um novo tempo. Então, recomeço em um novo tempo. Tá bom, irmãos? E hoje, para o nosso culto, né, nós temos a cruz é a razão de quê? Do nosso louvor, da nossa esperança e também da nossa salvação. Então, a cruz de Jesus é a razão dessas realidades que nós vimos aí na tela anterior. Convidar os irmãos para nós cantarmos juntos o hino de número 9, Louvamos-te, ó Deus. Você pode aí na sua casa acompanhar cantando, observar bem a letra do hino, adorando assim ao Senhor.
Tá com áudio fechado, William. Estava dizendo, repetindo a última estrofe, ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir, né, transmitir teu afável amor. Que Deus nos use, irmãos, para isso. Vamos ler junto aí a leitura bíblica em Hebreus 13, capítulo 13, versículo 15, que diz, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém, irmãos? Hebreus 13, versículo 15. Vamos participar agora com a nossa juventude num cântico, Vim para adorar-te. Luz das nações se dissipa.
nós viemos aqui, né, irmão, fazer? Viemos para adorar ao Senhor. Teremos mais um momento de oração e eu quero convidar neste momento a irmã Paula Cruz para nos elevar a Deus em oração neste momento de oração. Pai querido, Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te somos gratos, ó Pai, por estarmos aqui reunidos, Senhor, em teu nome, louvando e agradecendo, Senhor, e proclamando, Senhor, a tua mensagem, Senhor, para aqueles que não te conhecem. Ó Pai querido, nós queremos te agradecer por cada família aqui representada e te pedir, ó Pai, que tu abençoe, Senhor, tu visites e que tu sabe, Senhor, a necessidade de cada um de nós e que tu possa, Senhor, estar atendendo conforme a tua vontade. Queremos colocar, Senhor, nas tuas mãos a vida do pastor Sérgio, que estará trazendo a mensagem nesta noite, que o seu servo, Senhor, seja usado e que traga, Senhor, a mensagem, Senhor, aos nossos corações. Ó Senhor, muito obrigada por tudo, muito obrigada, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, por estar na tua casa, por ter estado de manhã e mais uma vez estarmos aqui louvando o teu nome. É em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Nós vamos passar a palavra para o responsável por hoje, né, da equipe aí do Ministério de Comunicação, para nos trazer as informações, irmãos, do que acontece aí ao longo da semana, né? É muito especial esse momento aí para ficarmos a par de tudo. Então, com a palavra, Ministério 360 graus. Boa noite, irmãos. É uma alegria estarmos aqui, né, reunidos. Nós queremos dar boas-vindas a todos que estão aqui pelo Zoom, aos que estão no Face, e boas-vindas também àqueles que estarão ouvindo, né, esse culto, estarão participando deste culto através do Facebook, através do YouTube, né, em outra oportunidade. Nós queremos enfatizar com os irmãos a questão do nosso WhatsApp, o WhatsApp do 360 graus. Diariamente, a equipe de comunicação encaminha os links dos cultos, informações sobre reuniões, informações sobre tudo o que está acontecendo na igreja. Mas para que você possa receber, você precisa adicionar o número da igreja, o 2673-3599, lá nos seus contatos no celular. Quando você adiciona esse número, automaticamente você recebe todas as informações. E essa informação, né, do WhatsApp não é somente para os membros da igreja, mas para todos aqueles que quiserem participar, que quiserem receber informações da nossa igreja. Então, adicione esse número e você estará durante a semana toda muito bem informado pelo Ministério 360 Graus. O Ministério 360 Graus também disponibilizou no final do ano passado, né, um manual do Zoom, né, disponibilizou diversas vezes, e no final do ano foi a última vez que eles colocaram. Então, se você não tem esse manual, se você tem alguma dúvida, né, e quer conhecer um pouco mais do Zoom, dos recursos do Zoom, né, você pode solicitar através do WhatsApp, que o Ministério de Comunicação vai estar compartilhando contigo esse manual, né? Ele é bem interessante. Você não somente para as atividades da igreja, né? Mas às vezes você trabalha no seu meio secular, utiliza o Zoom, né? Ou quer fazer uma reunião com o seu grupo específico. Ali você tem diversas dicas, né? Diversas orientações que você pode utilizar no seu dia a dia. Nós também queremos falar sobre a campanha do quilo, né? Uma campanha permanente da igreja. A gente fala isso desde que nós começamos no culto aqui pelo Zoom, no culto da igreja. É importante que os irmãos colaborem, é importante que os irmãos participem, né? Quem não puder levar o mantimento à igreja, você tem a oportunidade de fazer depósito, de transferir o recurso, colocar ali, encaminhar para o irmão Marcionil, né? Identificando que essa oferta é para a campanha do quilo. Então, irmãos, há muitas famílias que precisam, né? E a nossa igreja já ajuda muitas famílias. Então, os irmãos que puderem, né? Quem não puder levar pessoalmente, faça a sua oferta, né? Porque estará ajudando a muitas famílias, né? E o desenvolvimento do trabalho de ação social da nossa igreja. Nós também temos, na próxima terça-feira, nesta semana, na outra, dia 2 de fevereiro, a irmã Wayne ontem encaminhou já a convocação da reunião do Conselho Deliberativo da Igreja. Quem forma o Conselho Deliberativo da Igreja?
a diretoria estatutária, os líderes de ministérios, corpo diaconal, comissão de finanças e comissão de exame de contas. Então, nós temos uma reunião no próximo dia 2 de fevereiro, às 19h30. Né? A gente já está avisando, a irmã Wayne convocou ontem, então nós temos aí quase 10 dias de convocação para que o irmão agende essa data, e o irmão participe desse importante momento da nossa igreja. Né? As reuniões do conselho são momentos decisórios da nossa igreja. Então, nós precisamos que todos os líderes estejam presentes, estejam participando dessa reunião. Então, vamos atender a convocação da nossa vice-presidente e participar dessa reunião na próxima terça-feira, dia 2 de fevereiro. E, terminando, nós temos os aniversariantes da semana, né? A irmã Thaís faz aniversário dia 26 de janeiro, e no dia 26 de janeiro também, a irmã Laís e o irmão Orlando comemoram o aniversário de casamento. Né? Vamos estar em oração por esses irmãos, por essas vidas, para que Deus acrescente muitos e muitos anos de vida, né? E que eles sejam ricamente abençoados por Deus. E finalizando, né, o pastor, eu coloquei o plano de fundo, né, que a gente colocou ainda agora aqui na nossa telinha. Esse plano está disponibilizado para os irmãos. Né? O Ministério de Comunicação já colocou lá na lista de transmissão, já colocou o manual de como você pode colocar e vamos utilizá-lo, né, ao longo do mês, esse belo trabalho que tem sido feito pelo Ministério de Comunicação, essa arte, né, muito delicada, muito bonita e que vale a pena a gente utilizar, né, valorizar e utilizar o esforço desse grupo que tem se dedicado, tem feito, né, o nosso culto acontecer, né, através do Zoom, através da administração dessa plataforma. Então, os irmãos ficam bem avisados, né? E qualquer dúvida pode encaminhar lá pelo WhatsApp, para o Ministério de Comunicação, que eles estarão informando os irmãos. Irmão William. Obrigado, irmã Paula, né, por essas comunicações tão importantes, né? Elas são rotineiras, mas são bem importantes. Algumas são mais recentes, né? Mas todas elas têm o seu grau de importância, irmãos, que nós precisamos estar atentos e procurar participar, né, das atividades do dia a dia da nossa igreja, seja pelo Zoom ou até mesmo lá já em algumas atividades presenciais, como a gente viu aí. Quero ler com os irmãos, convidar para a leitura em... Esqueci aqui. Oi. Irmão William, rapidinho, esqueci só de um avisozinho. Só para lembrar os jovens que hoje às 20 horas nós temos a Escola Bíblica Dominical. Em função do Enem, né, a nossa Escola Bíblica Dominical vai ser depois do culto. Então, às 20 horas nós estaremos reunidos em Escola Bíblica Dominical. Ok. Obrigada. Vamos à leitura bíblica, então, irmãos, em 2 Coríntios 5, versículos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, versículos 14 e 15. Participaremos em mais um cântico, agora com a equipe dos adolescentes, o cântico Pra Te Adorar. Cantemos. Nós estamos reunidos em Teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui para Te adorar. No Calvário nos amaste, com Teu sangue nos compraste. Estamos nós aqui para Te adorar, para Te adorar, para Te adorar.
bendito, estamos nós aqui pra te adorar. No Calvário nos amaste, com teu sangue nos compraste. Estamos nós aqui pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. Eu espero em ti, Senhor. Eu confio no teu imenso amor que tens por mim, Senhor. Eu espero em ti, Senhor. Eu confio no teu imenso amor que tens por mim, Senhor. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Temos aí a participação, né, dos nossos adolescentes nesse cântico também tão expressivo, né, de adoração. A Rosângela pediu licença, irmão, um instantinho, que ela foi lá pegar a Fernanda no final da prova do Enem, mas ela ainda chega a tempo aí de pegar a parte da mensagem, tá bom? Quero convidar, irmãos, para esse momento de intercessão, o pastor Hamilton, para nos conduzir aí no momento de intercessão. Meus queridos irmãos, nós vamos orar ao Senhor e eu gostaria de pedir a você que tem um motivo pelo qual deseja que nós oremos, que você, por favor, faça um sinal levantando a sua mão ou faça um sinal em reactions. De algum modo, você demonstra aí, seja através de um gesto, levantando a sua mão, ou
simplesmente elevando seu pensamento ao Senhor. Eu peço que orem ao Senhor, orem ao Senhor pela família de um pastor que faleceu, ele é do Sul Fluminense, pastor Jades Gonçalves Monteiro, faleceu de Covid, e o pastor Marcos Umpiquiati Miranda, que foi o nosso redator da revista Palavra e Vida e diretor do Departamento de Educação Cristã da Convenção, ele está internado com comprometimento pulmonar. Então, que nós orássemos pelo pastor Marcos e também orássemos pelo pastor Marcos Pinto, que é líder da Associação do Primeiro Centenário, que é uma das subdivisões que teve lá em Nova Iguaçu. Então, o pastor Marcos Pinto Gonçalves está internado também, precisando de nossas orações. Eu faço essas duas citações por serem casos urgentes de pedido de oração que me foi feito. Então, você que tem o seu pedido, não vai dar para ouvir todos os pedidos agora, mas você já colocou diante do Senhor e nós cremos no poder do Senhor para atender ao clamor daqueles que o buscam nesta hora. Em oração, eu quero acompanhar a nossa irmã Rosana. Rosana Rosa. Ela tem rosa 2 vezes no nome e na roupa também está de rosa. Então, gostaria de estar aqui com um fundo bem bonito, né? Mas só que esse fundo ele está com ciúme de Venância. E quando eu coloco o fundo, Venância vira a mulher invisível. Então, por isso é que eu tirei o fundo. Ainda há pouco. E não dá para ter essa linda aqui do meu lado. E eu me alegro em ver juntinho aí, pastor Sérgio, Rosana. É muito bom. Vamos orar ao Senhor, vamos interceder, colocar esses pedidos, mesmo aqueles que eu não sei, que a Rosana não sabe, Deus sabe, nós falamos com Deus nessa certeza. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, exaltamos o teu nome, nós glorificamos a ti, porque tu és tremendo, tu és maravilhoso, o único digno de ser honrado, de ser adorado. Agradecemos a oportunidade que temos, Senhor Deus, de nos reunirmos, mesmo distante, mas para adorar o teu santo e eterno nome. Queremos entregar esses pedidos que foram feitos, o pastor Hamilton acabou de falar, de um pastor, Senhor Deus, que faleceu, e nós pedimos a ti, Espírito Santo, para cuidar das familiares, dos amigos, das ovelhas, que o Senhor possa confortar os corações de cada um, porque conforto somente da tua parte, por isso que clamamos ao Senhor. Esses pastores que estão enfermos, que estão com Covid ou com outro tipo de enfermidade, que é o pastor Marcos, outro Marcos também, que eu não guardei o sobrenome, mas eu peço a ti, Deus, que o Senhor possa visitar a cada um deles, que eles recebam a tua cura. Esse é o desejo do nosso coração, Pai, como igreja, que eles sejam curados, Pai. Também quero colocar algumas pessoas que nós temos orado, eu e o Sérgio, pedindo ao Senhor pela cura dessas vidas, Senhor Deus, que é a Jacira, que está com câncer, tratamento de câncer, pela Mari, Senhor Deus, pelo pai do Luiz. São tantas pessoas que a gente tem clamado a ti. Também nós temos visto as tuas respostas de oração. Nós temos visto a tua boa mão, Senhor Deus, sobre essas vidas, ó Pai, a constância, Senhor. Eu entrego cada um e também os pedidos que os meus irmãos estão fazendo agora, nesse momento. Que o Senhor visite cada um deles. Que o Senhor responda segundo a tua vontade, ó Deus. O nosso desejo, como falamos, Senhor, é que eles sejam todos recebendo a cura. Mas qual é o teu querer? Qual é a tua vontade, Senhor Deus, sobre essas vidas? Nós entregamos em tuas mãos. Também quero entregar a Igreja Batista Universitária diante do teu altar. Essa liderança, Senhor, que tem trabalhado nesse ano passado, que foi um ano tão difícil, que o Senhor renove as forças dos teus filhos, porque eles não recuaram, eles estiveram à frente aí do trabalho, Pai. Pela vida do pastor Hamilton, que esteve ajudando, Senhor Deus, se entregando também à Venância, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, essa família.
E eu entrego essa igreja em tuas mãos, nessa sessão pastoral. Nos direcione também aqui, como família pastoral, que o Senhor nos direcione para o centro da tua vontade. Não permita que a decisão seja da igreja, não permita que a decisão seja nossa, Senhor, mas que a decisão venha dos teus altos céus, das tuas mãos, a tua vontade, porque nós sabemos, Senhor Deus, que a tua vontade ela é sempre a melhor solução para nós. E por isso nós entregamos em tuas mãos. Toma esse ano de 2021, Senhor Deus, nós não sabemos o que irá acontecer nesse ano, mas nós sabemos de uma coisa, em que em tudo que a gente passar, Senhor Deus, o Senhor estará conosco em todos os momentos, renovando, nos sustentando, às vezes teremos momentos de choro, de tristeza, mas em nenhum momento nós vamos passar sozinhos, porque nós sabemos que o teu Espírito Santo está conosco em todos os momentos. Toma a palavra, que fale os nossos corações. Use o teu filho para falar conosco, Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, queridos. Amém, irmãos. Então, agora chegamos ao momento da nossa mensagem, ou da nossa reflexão, e mais uma vez estaremos com o nosso querido pastor Sérgio Rosa, que já está se tornando assim aquela figura bem presente, né, ilustre aí entre nós, que nós estamos pouco a pouco aprendendo a amar, a nos compartilhar aí as ideias, os momentos aí da igreja, e hoje estaremos mais uma vez ouvindo então o pastor Sérgio Rosa trazendo, né, o recado de Deus para a nossa vida, né? Por meio da palavra. Que Deus o abençoe, pastor Sérgio Rosa, e vou orar pelo irmão, então, mais uma vez, tá bom? Oremos, então. Nosso Deus, nosso Pai, te suplicamos nesse momento a tua direção, a tua inspiração, ó Pai, sobre a vida do teu servo, pastor Sérgio Rosa, para que ele fale, ó Pai, segundo o teu coração, transmitindo a nossa vida aquilo que já o Senhor tratou diretamente com ele e agora transfere ao nosso coração, à nossa vida, ao nosso entendimento. Que nós estejamos também abertos a receber esta mensagem de Deus, ó Pai, para o nosso viver. Em nome de Jesus que nós já oramos, gratos, hoje e sempre. Amém. Com a palavra, pastor. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui com os irmãos para compartilharmos esse momento tão gostoso, né? A palavra de Deus, esse momento de culto, esse momento de louvor, esse momento de adoração, que já cantamos, já louvamos, já oramos, já elevamos aí a Deus as nossas intercessões. É muito bom. A igreja reunida em oração e adoração a Deus. E eu louvo a Deus pelo privilégio, pelo rico privilégio que Deus tem nos dado de participar desses momentos aqui, tão agradáveis aqui com os irmãos. E eu quero trazer, então, um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Neemias, Neemias capítulo 6. Nós vamos ler 2 versos, verso 15 e o verso de número 16 de Neemias. Eu estava orando, estava pensando a respeito da palavra para trazer os irmãos agora nesse tempo, e eu pensei, né, no tema que foi proposto para a igreja, o recomeço, um novo tempo, e pensando que nós poderemos meditar nessa noite. E me veio esse texto, que também é um texto que a gente está tratando na Escola Bíblica Dominical, de Esdras e Neemias. Estamos vendo Esdras, daqui a pouco veremos Neemias. E me veio, então, esse texto aqui de Neemias. Vou ler, então, Neemias capítulo 6, verso 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito do seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus, olha que bênção, que maravilha, né? Eles reconheceram que por intervenção de nosso Deus,
é que fizemos esta obra. Houve um reconhecimento dos povos, dos gentios, dos não crentes, daquelas pessoas que estavam observando, daqueles que estavam olhando, e eles reconhecem, chegam a uma conclusão de que toda aquela boa obra não poderia ser realizada se Deus não estivesse com eles, se a boa mão do Senhor não estivesse com eles. E, a partir desse texto, então, eu quero meditar com os irmãos sobre o tema Neemias, o homem que levou o povo a sonhar e realizar. Neemias, o homem que levou o povo a sonhar e realizar. No ano de 587 a.C., as muralhas do Templo de Jerusalém, assim como o templo, foi destruído, o povo foi levado cativo. Nabucodonosor ele entra em Jerusalém depois de um longo tempo ali de cerco, e agora, no ano 587, começa então uma segunda deportação do povo para a Babilônia. E lá eles vão ficar durante 70 anos, até que eles retornam em Esdras e começam lá a reconstrução do templo. A reconstrução dos muros de Jerusalém foi mais tardia, e provavelmente no ano de 445 a.C. foi que recomeça, então, que termina, então, a obra ali dos muros em Jerusalém. O escritor John Maxwell, ele falando a respeito disso, ele fala a respeito dos anos que levaram ali, quantidade de anos que o povo levou para chegar à conclusão de que aquele muro precisava ser reconstruído. E o historiador Flávio Josefo, ele vai apontar para cerca de 140 anos, até que, desde que Nabucodonosor, então, derruba os muros, a chegar a Neemias para a reconstrução do muro. Cerca de 142 anos. Essas contas sempre dos hebreus, elas sempre são aproximadas, né? Dificilmente ela bate certinho, mas mais ou menos cerca de 142 anos, desde que foram derrubadas e agora reconstruídas. E desde que Neemias, então, ele volta para Jerusalém, até o término da construção dos muros, leva mais ou menos 3 anos. Mas os muros mesmo, segundo o texto que nós lemos, verso 15, diz que foram 52 dias. Então, veja, 3 anos, ele fica em Jerusalém, mas 52 dias o muro é construído, o que me leva a crer que ele levou aí 2 anos e pouco de planejamento, né? 2 anos e muito de planejamento, e 52 dias de execução, para nós vermos como é importante o planejamento. Havia, então, 142 anos que os moradores de Jerusalém, é muito importante olhar sobre esse prisma, sobre esse ângulo. Eu estava olhando para esse texto, estava olhando por esse prisma. Havia toda essa quantidade de tempo que os moradores de Jerusalém, eles estavam olhando para aquelas muralhas derrubadas, dia após dia. Ele levantava cedo, ia na padaria comprar um pão e olhava as muralhas, estavam lá caídas. Eles levantavam, saía, ia na casa de um vizinho, na casa de um irmão, de um parente, estava lá as muralhas caídas. E dia após dia, fazia parte do cotidiano deles, verem aquelas muralhas caídas. E as muralhas derrubadas remetia a eles ao que houvera acontecido lá atrás. Então, era aquela sensação de fracasso, de desânimo, de derrota, de lembrança dos tempos que os caldeus entraram lá e derrubaram, destruíram toda a muralha. Havia ali milhares de pessoas vivendo na cidade de Jerusalém. E até aquele momento, nada havia sido feito. Acredito até que aquelas pessoas, elas olhavam e compartilhavam umas com as outras, dizendo, puxa, bem que aqueles muros podiam ser
reerguidos. Alguém poderia falar com outro, puxa, bem que a gente poderia, né, reerguer ali aqueles muros. Mas eles, fato é que nada fizeram até aquele presente momento. Talvez eles achassem que fosse impossível, uma tarefa impossível. Talvez até nos seus diálogos, nas suas conversas, um falasse com o outro, né? Respondesse, nós queríamos realmente, de fato, reerguer, mas nós consideramos a tarefa impossível, uma vez que tudo para eles lhes parecia desfavorável. Eles agora não tinham os recursos que tinham. Voltando do cativeiro, eles não voltam como eles eram antes no seu período de glória. Agora lhes falta recurso. E eles viam ali as coisas de uma maneira muito difícil de serem realizadas. Isso sem contar que os próprios vizinhos deles ali, principalmente o povo de Samaria, não queria de forma alguma que aquelas obras fossem realizadas. Então, faltava tudo para eles e, principalmente, faltava-lhes o ânimo. Porém, aquela visão era a visão que o povo tinha a respeito daquela situação. Era uma visão realista, ou seja, uma visão do caos. A visão de que as muralhas estavam no chão, precisava ser reconstruída, mas que aparentemente seria uma tarefa impossível. Agora, embora fosse uma visão realista daquele tempo, daquele momento, e é importante que a gente tenha uma visão realista do caos, uma visão realista do ponto de partida, do ponto que nós estamos, nós que somos da fé, nós não podemos basear a nossa fé numa visão realista do caos. A visão realista do caos, ela só serve para um ponto de partida, só serve para nós nos localizarmos, sabermos aonde nós estamos. Nós somos da fé, não podemos ser movidos por evidência, porque quem tem evidência não precisa de fé. Ora, se aquilo que os nossos olhos já contemplam, eu não preciso de fé para acreditar, porque a fé ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas eu não vejo. Então, a fé e evidência, ela não andam juntas. E ali, então, faltava para eles, o que faltava, na verdade, para eles, era a visão de realização. O que faltava para eles ali, de fato, era o sonhar. O que faltava para eles realmente era a fé motivadora para realizar. E Neemias, ele consegue reverter isso, consegue reverter este quadro. Neemias, obviamente, ele não constrói os muralhas sozinho. Eu não sei nem se Neemias chegou a botar a mão no tijolo. Ele não constrói sozinho. Ele apenas consegue motivar e levantar o povo para que o povo unido junto, numa só fé, num só pensamento, realizasse ali a obra. Bem, bastante interessante, porque quando eles começam a construir as obras, os inimigos começam ali a ameaçar eles. E o que eles fazem? Eles ali começam não só a construir, mas com a espada do lado começam a proteger não só a si mesmo, mas proteger também ao seu companheiro. A obra não parou e eles ali juntos continuaram avançando até realizar a obra, embora todos os fatores lhes eram contrários naquele momento. Neemias, então, só fez com que o ânimo fosse recobrado. Neemias só fez mesmo que agora eles voltassem novamente a sonhar, a acreditar, a olhar de que era possível a reconstrução. Talvez no momento em que lançou a ideia, talvez alguém pudesse ser dito, meu amigo, 142 anos já tem de que esses muros estão aí no chão, já apareceu um monte de gente que disse que ia reconstruir e não reconstruiu. Mas Neemias não não ouviu aquelas palavras. Neemias, ele acreditou de que era possível a realização daquele sonho. Neemias levou eles a um novo tempo, um tempo de esperança. Não estamos falando de recomeço, estamos falando de um novo tempo para esse trimestre. Neemias fez isso, instaurou ali
um novo tempo, uma nova esperança, a esperança de novos dias, de um novo tempo. E como isso foi, então, possível? Como Neemias conseguiu fazê-los sonhar com aquilo que lhes parecia impossível? Primeiro, Neemias renovou a visão que eles tinham de si mesmos. Neemias renovou a visão de que eles tinham de si mesmos. Um texto que a gente repete bastante, e é o texto que se encontra em Provérbios 23, 7. Sempre quando a gente fala de liderança motivacional, a gente lembra desse texto de Provérbios 23, 7, porque ele é muito interessante. E ele diz, parte dele diz, como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. Como o homem se imagina, como o homem imagina na sua alma, como ele pensa, assim ele é. Ou seja, o homem vai ser sempre limitado pela visão que ele tem de si mesmo. Aqueles homens, eles não conseguiam enxergar além daquilo que lhes era aparente, aquilo que estava diante dos seus olhos. Eles não conseguiam dar mais passos além do que era óbvio. Não conseguiam ver além do caos. Haviam perdido completamente a capacidade de sonhar e sonhar com dias melhores. E quando isso acontece com a gente, quando nós perdemos essa capacidade de sonhar com dias melhores, nós perdemos também a capacidade de lutar. Quando eu paro, por exemplo, de pensar que a minha família ela pode ser uma família melhor, eu perco a minha capacidade de lutar pela minha família. Quando eu penso que os meus negócios eles não podem passar do limite que eles já estão, e de repente eu estou falindo, eu perco a minha força, aquela coisa que me motiva a continuar. Quando eu penso que eu não vou poder passar no Enem, eu já vou para fazer a prova já com aquela perspectiva de que eu serei reprovado. Então, como o homem se imagina, dependendo de como ele se imagina, ele põe um limite muito baixo naquilo que Deus pode realizar nas suas vidas. Quando uma igreja ela limita as ações de Deus, ela começa a limitar aquilo que Deus pode realizar. Então, Deus vai realizar até aquele limite, porque as próprias pessoas colocaram aquele limite. Eu creio que Deus ele tem coisas grandiosas para todos aqueles que creem, todos aqueles que o buscam. Quando nós falamos de sonhos, nós não estamos falando de sonhos qualquer. Nós estamos falando de sonhos a partir da palavra de Deus, como os sonhos que José teve, por exemplo, que são os sonhos que eu creio que são implantados pelo próprio Deus em nossas vidas. Então, Deus nos dá um sonho, nos dá a capacidade de ver o futuro, nos dá uma capacidade de enxergar as coisas que podem acontecer e Deus, Ele mesmo financia cada dia das nossas vidas que nós buscamos esse sonho. Ora, se Deus não quer a realização das famílias. Ora, se Deus não quer ver as famílias realizadas, casais vivendo em plena comunhão, em plena paixão, ora, se Deus não quer ver aqueles que estão empreendendo seus negócios, crescendo e prosperando, não é coisa de pirlim-pim-pim, de abracadabra, ou de teologia da prosperidade, que quer enganar as pessoas, que fala para as pessoas, olha, traz um dinheirinho, coloca aqui, que tudo na sua vida vai ser perfeito. Participa aqui do sacrifício que a nossa igreja está fazendo e tudo de bom vai acontecer. Isso é mágica. O Deus que nós cremos, ele não é um Deus mágico. Ele é um Deus que abençoa, e abençoa aquilo que você põe a mão. E ele faz isso através da fé. E ele faz isso pela sua maravilhosa graça. Ele não faz isso através de pagamentos por coisas que nós possamos oferecer a Ele, porque nós não temos nada que possa interessar a Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele olha para nós e Ele nos amou. E Ele nos amou primeiro. E através deste grande amor que Ele estabelece a sua graça, é através dessa graça que as coisas acontecem em nossas vidas. E tudo isso através do intermédio exclusivamente da fé. Da fé.
Então, Neemias renovou a visão que aquelas pessoas tinham de si mesmas. Por quê? Porque elas pararam de acreditar que Deus poderia mover. Com toda a história do que Deus já tinha feito no passado, na história do povo hebreu, mas eles, por algum motivo ali, e a gente sabe o motivo, foi aquela derrota implícita colocada pelos caldeus, eles, por um certo período, pararam de acreditar na grandiosidade de nosso Deus. E eu lembro, falando a respeito de como o homem se imagina, assim ele é, e eu lembro então do personagem bíblico Gideão. Então, Juízes, capítulo 6, eu vou ler o texto, se você quiser abrir também, Juízes, capítulo 6, verso 11 e 12. Juízes, capítulo 6, verso 11 e 12. Diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Deus tinha a visão de Gideão como um homem valente, mas Gideão olhava para si mesmo como alguém incapaz, que chegava a trabalhar escondido, malhando trigo no lagar, escondido, com medo dos midianitas virem e saquear e levar toda ali todo o seu produto. Ele tinha uma visão muito pequena, mas Deus fez ali com que Gideão ele enxergasse com os olhos de Deus, se enxergasse com os olhos de Deus e visse o tamanho do que ele poderia alcançar. E Gideão acorda daquela visão pequena que tinha de si mesmo, e Gideão, então, ele leva ao povo de Israel uma grande libertação. Veja, Neemias, ele faz isso. Ele consegue levar o seu povo a lutar. Gideão, ele luta com seus 300. Mais tarde, com toda a nação de Israel. Gideão não podia lutar sozinho, assim como Neemias não poderia também construir as muralhas sozinho. Ele dependia de conseguir fazer o povo novamente se animar. Neemias fez isso. Neemias fez com que eles acreditassem em si mesmo, em sua capacidade de realização. Eu queria assim que você olhasse para dentro de você mesmo, né? Nós precisamos fazer isso diariamente, olhar para nós mesmos, né? E ver como nós estamos nos enxergando, e ver se realmente nós estamos utilizando a melhor ferramenta que Deus nos deu, que é a nossa fé. Verificar se nós estamos realmente no centro da vontade de Deus, no quesito realização. Não uma realização mesquinha, não uma realização que, sabe, as pessoas querem, de repente, só para se se promoverem. Tá? Não esse tipo de realização, mas aquela realização que nasceu no coração de Deus, e Deus ele começou a implantar nos nossos corações. E o que me leva a pensar no segundo ponto. Segundo ponto, Neemias os levou à realização de um grande sonho. Neemias os levou, os conduziu à realização de um grande sonho. Neemias fez, então, com que eles acreditassem em si mesmos. Neemias, eles não apenas fez com que eles sonhassem. Neemias não fez com que eles se tornassem megalomaníacos, né? Sonho de grandeza e tal. Então, ele levou a uma realidade. O que Neemias faz? Neemias faz aquelas coisas que são básicas para a gente alcançar alguma coisa, a gente chegar a alguma realização. Neemias, ele planejou, Neemias, ele preparou o material,
Neemias ele preparou a mão de obra. Se você ler o livro de Neemias, você vai perceber que ele passa por essas etapas. E Neemias ele executa o projeto de reconstrução. Ele não fica só no sonho, naquela divagação, seria tão bom sim e tal. Neemias ele não só apenas prepara o material e a mão de obra, mas Neemias leva o povo a executar o projeto. E é assim que nós realizamos um sonho. A realização de um sonho ele precisa passar pelo planejamento, orçamento e execução. Algum tempo atrás, acho que uns 2 anos talvez atrás, eu escrevi um livro, e esse livro se chama Realize Seus Sonhos através de uma perspectiva financeira. Porque é preciso passar por essas etapas. É preciso não apenas sonhar, mas é preciso planejar, orçar e executar. E eu estava pensando nesse texto e preparando a mensagem, e me lembrei de um rapaz, ele foi um jovem, o nome dele é William Kankwamba. William Kankwamba é um jovem africano, um jovem cristão, e de humilde muito, muito pobre. Ele é de um país bem pequeno do sudeste da África, chamada Malawi, e o PIB deles, per capita, eu acho que é 4 ou 5 vezes menor do que o nosso, do Brasil. É um país pequeno, também umas 5 vezes menor do que o Brasil, talvez tenha lá os seus 30 milhões de habitantes, 20 milhões de habitantes, alguma coisa assim, mas é um país muito pobre. E dentro desse país muito pobre, o William, ele morava numa cidade que era talvez a mais pobre de Malawi. E a família dele era uma das famílias mais pobres de sua cidade. Né? Eu olhando assim, lembro de Davi, né? A menor família, e a menor pessoa é quem? Davi, que está onde está lá atrás, malhando, lá atrás dos currais, cuidando das ovelhas. Mas Deus achou Davi lá atrás dos currais, cuidando das ovelhas. E esse jovem, o William, ele tinha apenas 14 anos, quando ele decidiu inovar lá na África, lá no, vamos dizer assim, fim de mundo, colocar dessa maneira, assim, um lugar onde talvez nenhum de nós gostaríamos de estar, mas aquele jovem nasceu lá, estava lá. Ele cresce lá. E agora ele quer, de alguma forma, inovar. E ele começa a sonhar com a construção de um moinho para gerar energia para sua casa. Olha, na sua cidade não tinha energia, muito menos na sua casa. E ele começa a sonhar com aquela coisa, com colocar energia elétrica na sua casa. Como começa esse sonho? O sonho ele não vem do nada, né? Ou ele vem de Deus, mas Deus ele dá um start de alguma forma. Como é que começou? Onde foi esse start? O William estudava numa escola e os pais dele muito pobres, a escola lá era paga, e ele não podia mais pagar, o pai não pôde mais pagar para ele estudar. E aí o diretor afastou ele da sala e tal, e ele não podia mais entrar na sala para estudar. Mas ele queria aprender, ele tinha necessidade, fome de aprender. Então, o que ele fazia? De uma maneira furtiva, escondida, ele ia para a biblioteca. Ele conseguiu que ali a pessoa responsável conseguisse deixar ele entrar. E ele entrava, ele pegava lá os livros, ele começava a ler. E ele se deparou com um livro que falava sobre a possibilidade de a construção de um moinho que pudesse gerar através, né, da força eólica, pudesse gerar energia. E ali, então, ele parte então para o seu projeto. Aquilo motiva a ele. Mas imagina você construir, nós aqui, que moramos, né, da cidade, imagina a gente construir um moinho. Eu não saberia nem por onde começar e como comprar as peças e tal, e teria maior dificuldade do mundo para construir um moinho. Agora, imagina se você tivesse 14 anos e morava no sudeste da África, numa cidadezinha que não tinha nada, absolutamente nada. Só umas casinhas muito pobrezinhas de sapê e tal. Mas como que você vai pensar na possibilidade da construção de um moinho? E aí, o que ele fez? Ele viu o modelo, e só o modelo que serviu mesmo
E a ideia serviu para o projeto dele, porque ele teve que inovar todo aquele projeto. E aí ele pega lá a torre, faz a torre lá com pedaços de madeira, de árvores, e o dínamo lá, ele tem que catar num ferro velho, ele consegue um dínamo velho, e a correia para poder fazer funcionar o dínamo, ele pega a bicicleta do pai dele, destrói a bicicleta do pai dele e coloca lá para poder fazer aquela roda, para poder girar o dínamo. E sei que, no final das contas, aquele menino, ele conseguiu fazer ali o dínamo e conseguiu levar a energia elétrica para sua casa, e acendia 4 lâmpadas e conseguia ligar 2 rádios. E aquela história percorreu, não sei como, mas percorreu o mundo. A história do William, tanto que a gente fica sabendo no dia de hoje, percorreu o mundo. E ele é convidado para um canal de TV para ser entrevistado. E aí agora ele tem um novo sonho, que é de ampliar ali o seu projeto para poder levar água para a sua cidade, para as plantações, irrigar as plantações, e também para ter água potável. E em 2006, o William ele vai conseguir esse fato. E ele vai se tornar uma pessoa conhecida, e ele vai ser, então, convidado para estudar na African Leadership Academy. Ele vai ser convidado para estudar lá, e essa universidade ela é focada em preparar líderes africanos para o futuro, líderes do futuro. E ele estuda lá naquele lugar. E não parou por aí. Em 2013, o William ele saiu na Times como uma das 30 pessoas do mundo com menos de 30 anos que estão, de alguma forma, fazendo algo para mudar o mundo. Veja, um jovem de um país pobre, de uma cidade pobre, de uma família muito, muito, muito humilde, consegue fazer uma coisa dessa. Se Deus age na vida do William, um jovem de 14 anos, cristão, e ele consegue fazer isso, quanto mais você. Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida, você pode crer nisso, mas você não pode limitar, talvez, aquilo que Deus gostaria de realizar na sua vida. O que ele vai fazer, eu não sei, porque Deus pode tanto nos levar a lugares muito elevados, como em lugares muito baixos. Mas quando Deus ele realiza os sonhos através das nossas vidas, meu irmão, é uma coisa assim, que não tem explicação, porque é milagre. O que nós não podemos fazer é limitar aquilo que Deus quer fazer por 140 anos. Neemias fez o povo sonhar novamente. E creio que Deus ele faz isso com a gente. Deus ele nos faz sonhar a cada dia. É importante frisar que o fato de Deus nos fazer sonhar e nos fazer enxergar coisas maiores e talvez até nos fazer promessas, não quer dizer que teremos dias fáceis. Obviamente, os dias de William não foram fáceis. Se você buscar na internet, lá tem muitas e muitas páginas da internet falando sobre ele, e ele não tem dias fáceis. Hoje ele é um engenheiro, hoje ele é um escritor, tem cerca de 33 anos, mas os dias dele não foram fáceis. Mas ele conseguiu alcançar aquilo que Deus planejara para a sua vida. Não será fácil, não é fácil realizar sonhos, mas se você quiser realizar, você precisa acreditar em Deus sobre todas as coisas e ter uma boa visão sobre você mesmo, sobre aquilo que você pode realizar através do poder de Deus. Você terá que enfrentar muitas lutas, terá que enfrentar muitas provas. Quem fez o Enem hoje talvez tenha que enfrentar não só esse Enem, mas tantas outras coisas, mas muitas provações. Mas quando nós cremos em Deus, não há limites para o que Deus pode realizar em nossas vidas. É assim que eu creio. Neemias era alguém que, de fato, ele acreditava em Deus. E é interessante que a primeira coisa que Neemias faz, aí eu quero voltar lá no iníciozinho do livro de Neemias,
No capítulo 1, no versículo de número 4 de Neemias, a primeira coisa que Neemias faz, depois de ouvir ali as lamentáveis informações a respeito da cidade de seus parentes, de seus irmãos, Jerusalém, ele fala, o verso 4 diz, tendo eu ouvido essas palavras, quer dizer, palavras de assolação, palavras de desânimo, palavras reais, mas palavras que mostravam o caos que estava em Jerusalém, os muros quebrados, os portões queimados. Então, como Neemias ouve o que ele faz? Sentei-me e chorei. Ele foi abatido ali por aquela situação. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, o que Neemias faz? Ele não fica só chorando. Chorar faz parte. Às vezes, a gente precisa chorar mesmo. Às vezes, né, a coisa é tão intensa que as lágrimas fazem parte da nossa caminhada. Mas ele não ficou ali na calçada chorando, se lamentando a vida toda. Neemias, ele faz duas coisas que é imprescindível na vida do crente que quer ser vitorioso. Neemias, ele jejuou e Neemias orou. Isso demonstra a confiança que Neemias tinha na ação de Deus. Ele jejua e ele ora. Isso demonstra o quebrantamento dele diante de Deus. Isso demonstra o quanto ele confiava de que Deus, o Deus Todo-Poderoso, poderia novamente interferir na história de Jerusalém, na história da sua cidade. E, por outro lado, eu fico imaginando o que estaria passando no coração de Deus. Óbvio que isso é uma coisa impossível de nós sabermos. Mas talvez Deus estivesse lá 142 anos buscando alguém que chorasse pelos muros de Jerusalém. Alguém que olhasse para Jerusalém com um olhar piedoso e aquilo tomasse, de fato, o coração daquela pessoa. Talvez Deus estivesse ali há 142 anos olhando alguém que pudesse sonhar com a reconstrução daqueles muros. E ali, então, ele vai encontrar Neemias e vai direcionar Neemias. E você vai perceber que toda a obra dos muros vai ser patrocinada pelo próprio Deus. É assim que Deus faz, é assim que eu creio. E eu creio que até hoje Deus continua procurando homens e mulheres que são capazes de sonhar para transformar esse mundo. Veja, eu não interfiro, eu não me ligo, eu não ponho o meu nome junto com o nome de políticos. Nunca fiz isso nesses meus 53 anos de idade, 20 anos de ministério. Nunca coloquei meu nome com o nome de nenhum político. Porque eu não acredito que a nossa transformação venha através de um homem, como talvez alguns acreditam e fazem apostas em cima de um homem, achando que um homem talvez possa transformar da forma que nós precisamos no nosso Brasil. Mas eu creio que Deus pode utilizar um só homem para fazer essa transformação. Eu creio. E creio que Deus pode usar qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Esse homem que Deus pode usar, de maneira nenhuma ele pode achar que ele é alguma coisa porque ele fez uma obra tão grande. De forma alguma. Porque para nós sermos usados por Deus dessa maneira, se nós não estivermos moídos, quebrantados diante de Deus, isso vira um orgulho, vira uma soberba, e nós perdemos tudo aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Mas eu creio piamente no poder de Deus e que Deus ainda procura homens e mulheres para transformar a nossa nação, para transformar o nosso Brasil, não de boca para fora, não com palavras de efeito político, não de uma forma, como diz o ditado, para inglês ver, mas de maneira autêntica, de maneira verdade. E eu creio que nesse momento Deus já tem usado, talvez a gente não saiba, não fique sabendo desses homens, mas Deus já tem usado em pequenas coisas, em médias coisas, em grandes coisas, para realizar coisas extraordinárias na nossa nação. Eu creio que Deus pode
fazer isso, e eu creio que Deus está fazendo isso. E creio que, assim como Deus achou Neemias, ele ainda procura homens e mulheres. A pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos, ou eu posso, de repente, fazer para mim mesmo, para você, é se é você, este homem e essa mulher que Deus está procurando. Seria você, essa pessoa que Deus está procurando para promover tal transformação no nosso Brasil? Ou, quem sabe dizer, no nosso mundo, no nosso planeta? Eu não sei. Não há limites para o que Deus pode fazer. O que nós precisamos continuar fazendo é crendo, e como Neemias fez, jejuando, orando, nos quebrantando diante da presença de Deus e acreditando, não colocando limites naquilo que Deus pode realizar. Deus te abençoe plenamente. Eu espero que essa palavra ela possa produzir no seu coração uma grande mudança, uma grande transformação. Que não seja só uma mera palavra de um domingo à noite, para nós enchermos aqui esse espaço de culto que a gente precisa, talvez, orar, cantar e pregar. Não, que não seja assim dessa forma. Que seja uma palavra profética capaz de causar transformação genuína e verdadeira na sua vida. E se por acaso alguém que está nos ouvindo ainda não teve essa experiência nesse Deus que nós cremos, que nessa noite possa ser alcançada por Deus e que Deus faça uma transformação total e completa na sua vida. Porque não há limites, meu querido, minha querida, para o que Deus pode realizar. Vamos orar então? Feche seus olhos. Oremos. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra dessa noite. Te agradecemos, ó Deus, porque tu és o Deus que nos chacoalha, que nos sacode, que nos balança, que nos tira do lugar. Tu és o Deus que nos faz enxergar além daquilo que nós podemos enxergar com os olhos da evidência. Tu és o Deus que nos faz ver aquilo que o Senhor pode realizar. Tu és o Deus que faz toda a diferença em nossas vidas, que um dia nos achou imundo, sujo, no lamaçal do pecado, nos retirou de lá e nos trouxe para debaixo da sua preciosa luz. Tu és o Deus que motivou Neemias naquele dia a orar pela sua cidade, a chorar pela sua cidade, a jejuar, a orar pela sua cidade. E não apenas isso, tu és o Deus que deu coragem, capacidade a ele de levantar-se, ir para a sua cidade, voltar para lá, e agora motivar, levar aquela motivação ao seu povo, e agora levá-los a um novo tempo, a um tempo de reconstrução. E eles realizam com 52 dias aquela obra, e nós te louvamos por isso, porque essa história de Neemias nos chega até o dia de hoje como tua palavra, para também nos trazer motivação e nos fazer enxergar que tu és o Deus que tudo pode. Abençoa, ó Deus, abençoa-nos, ó Deus. E se há alguém entre nós que por algum motivo estava desistindo da vida, quem sabe estava com sentimentos suicidas, talvez, ó Deus, a vida lhe foi tão pesada, com tantos problemas, que talvez estivesse pensando em desistir da própria vida. Senhor, que nessa noite haja o renovo da esperança, e não de qualquer esperança, mas a esperança que nós temos em Ti, temos em Cristo Jesus. Toma, ó Deus, em Tuas mãos, portanto, e abençoa, Senhor. Toma, fortalece aquele que talvez estivesse com a fé enfraquecido, olhando talvez a fé como algo que não tem utilidade mais. Talvez não conseguindo enxergar mais que Tu és um Deus supranatural. Talvez não conseguindo enxergar mais a Tua glória. Que hoje haja um renovo na visão espiritual daquele que nos ouve. Abençoa-nos, portanto, ó Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa não só a PIB Universitária, mas talvez alguma pessoa que não seja da PIB Universitária que também nos ouve. Abençoa, e que a Tua boa mão esteja sobre essa vida, e que Teu Espírito, ó Deus, nos encha cada vez mais, nos capacitando para realizar coisas maiores, não qualquer coisa, não coisas para nos reafirmar ou nos engrandecer, mas, ó Deus,
coisas que façam que o teu nome seja engrandecido, para que eu diminua e para que teu nome cresça cada vez mais. Assim nós oramos, gratos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Deus abençoe você abundantemente. Ela está presente? Amém, amém, irmãos. Que Deus nos abençoe, há de nos abençoar, irmãos, por meio dessa palavra, né? A gente está iniciando hoje uma semana, uma nova semana, como a gente tem até falado na IBD, né? Cada dia que você começa é um recomeço, né? Então, que com essa palavra aí, essa abençoada e abençoadora do pastor Sérgio Rosa, a gente possa iniciar a semana, né? Que os nossos sonhos sejam os sonhos de Deus, né? O que a gente dê, assim, disponibilize a nossa vida para Deus expandir esses sonhos de acordo com a sua vontade, o seu poder em cada um de nós. E olha que Deus, né, irmãos, sempre surpreende, né? Eu acho que não tem ninguém aqui nessas telinhas aqui, ou nenhum crente, né, realmente no Senhor, que não se surpreenda com o que Deus pode fazer em nossa vida, ou através de nossas vidas, quando a gente exercita a fé. Então, o segredo é, né, pastor? Exercitar a fé. Parece simples, né? Não é fácil, mas crendo em Jesus, a gente vai em frente e vai bem, hein? A ponto de deixar, assim, como se costuma dizer, um legado, né? Uma história bonita para trás para os nossos que nos acompanham, pessoas que saberão, né, da nossa vida, nossa história, porque o poder de Deus agiu. Amém. Que Deus nos abençoe. Chegou aquele momento, né, tão esperado também, que é o momento da despedida aí, que o pessoal faz aquela festa aí no final do culto online. Antigamente, nas igrejas, né, o pessoal bem antigo aí, né, eu não sou antigo, não, eu sou novinho, né? Tinha aquele negócio da social depois do culto, né? A gente faz uma social aqui online, virtual, e o negócio... Mas é isso, irmãos. Fiquem à vontade, então, para a despedida. E eu, desde já, agradeço aí a Deus a participação de todos, né? Que aqui compartilharam. Amém? Amém. Irmão William, eu quero agradecer muito ao pastor Sérgio, agradecer a Rosana, agradecer a cada um que aí está e sugerir que assistam o filme O Menino que Descobriu o Vento, que é o filme da história contada pelo pastor Sérgio. É um filme muito interessante, está disponível aí nas empresas aí de divulgação de filmes como Netflix. Queridos, Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, irmão William, Rosângela, pessoal do Louvor, pessoal da mídia. Rosângela está dizendo que chorou muito com o filme, cara. Legal. É emocionante, sim. Por ser real, né? Por ser real. Uma história bonita e teve muita repercussão no mundo inteiro. Valeu, gente. Vocês são feras. Gente. Boa noite. Boa semana. Boa semana, irmão. Boa semana, irmão. Boa semana. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite para todos. Nos vemos amanhã, às 18 horas. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Boa noite.